Fala pessoal, o podcast de hoje traz um tema explícito. Afinal, tamanho é documento? Para muitas pessoas este é um tema engraçado. Para outras é uma discussão que traz profundas angústias, gatilhos e inseguranças. Neste programa eu quero conversar com vocês sobre aspectos filosóficos, sociológicos e até práticos sobre o tamanho do pênis. Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre essa questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloque no final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Toda vez que falamos em tamanho de pênis, imediatamente nos direcionamos para a questão do tamanho grande. Afinal, todo homem gostaria de ter um pênis grande, achando que isso necessariamente vai agradar as parceiras e parceiros. No entanto, o que pouca gente lembra neste debate é que o tamanho pode ser documento no sentido inverso. Muita gente não gosta de pênis grande porque simplesmente machuca, e isso é até bem menos falado, embora não seja tão incomum assim. Quando a gente olha mais de perto para o gosto das pessoas, dizer que tamanho não é documento talvez não seja tão verdadeiro assim. Porém, dizer que ele é importante de forma absoluta para todo mundo também pode não ser tão verdadeiro. Dessa forma, respondendo objetivamente à pergunta, a verdade é que a importância do tamanho varia muito de indivíduo para indivíduo, e esse é o X da questão. Já encontrei mulheres dizendo que qualquer coisa com menos de 18 centímetros não as faz sentir nada, só cosquinha. Mas também já encontrei aquelas que dizem que, para elas, 18 centímetros é o limite, pois mais do que isso incomoda. E há também aquelas que fantasiam com pênis grandes, mas não se limitam só a eles. É a mesma coisa do homem que fantasia com uma mulher boazuda, mas não se limita só a elas. E há também mulheres para quem essa questão é indiferente. E tem até aquelas que gostam de pênis pequenos, pois sua vagina não tem tanta elasticidade. E também não tem como deixar de mencionar aquelas que dão mais importância à grossura do que ao tamanho em si. E entre homens gays acontece a mesmíssima coisa. Apesar daqueles que falam que só gostam de pausudo e os próprios pausudos darem um tom geral de muitos ambientes gays, como aplicativos ou outros lugares de encontros, a verdade é que, individualmente, as pessoas são muito plurais nesse sentido. Aqueles gays passivos que só gostam de hidrante existem, tanto quanto aqueles homens que, se tiverem que ser penetrados, preferem os pequenos. Essas pessoas só são menos vocais, mas elas existem sim e estão por aí. Em função de toda essa diversidade de gostos individuais, dizer que tamanho é ou não é documento é simplesmente impossível. E é aí que entramos no primeiro debate filosófico dessa questão, o essencialismo. Para quem não conhece, essa maneira de enxergar a realidade implica em enxergar as pessoas a partir de categorias essencialistas que elas carregam. Seria algo como dizer que negros são assim, japoneses são assado, mulheres pensam de uma determinada forma e gays pensam de outra. Ainda que possa haver algumas tendências culturais ou mentais em determinados grupos, a verdade é que cada indivíduo tem gostos únicos. Já vi, por exemplo, tanto mulheres quanto homens dizerem que preferem pênis grandes na hora do oral, porque os faz engasgar. E já vi gente que prefere pênis pequenos e médios porque gostam quando cabe tudo na boca. No final das contas, se existe alguma verdade nesse assunto, é que parece não haver um essencialismo. Ainda que muita gente fantasie com pênis grandes, na vida real e prática, a experiência me prova que as pessoas são muito mais plurais do que suas fantasias. Só que essa discussão nos leva a um segundo debate filosófico que se refere à prática de classificar as coisas. Em outras palavras, o que é um pênis grande ou pequeno? Eu vou responder, mas antes, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Foi? Então beleza. Se vocês procurarem na internet o que é um pênis pequeno, vocês vão ver uma diversidade muito grande de classificações.
Alguns dizem que devemos medir o pênis só ereto. E se ele tiver 8, 9, 10, 11 ou 12 centímetros, ele é pequeno. Mas afinal, quem está certo? E o mesmo vale para o pênis grande. Definir a partir de que momento um pênis se torna grande varia enormemente. Há quem diga 17 centímetros, 18, 19, 20 ou 21 para cima. Apesar de hoje em dia parecer haver algum consenso científico, isso é balela. Não há. Até porque isso também pode variar de país para país, onde a média do pênis pode variar bastante. Se vocês não entenderam este dilema de Teseu aplicado ao pênis, é extremamente difícil pontuar o que é algo grande ou pequeno, porque isso depende muito do observador e dos consensos sociais que talvez não existam. E é essa relatividade de percepção de a partir de que momento algo deixa de ser pequeno é o que explica essa diversidade de classificações. Só que dentro deste debate ainda existe uma outra questão engraçada. Sempre que falamos sobre o tamanho do pênis, parece que baixa um espírito do persa maniqueu nas pessoas e todo mundo passa a enxergar o assunto por meio de duas lentes. Ou o pênis é grande ou ele é automaticamente pequeno. Só que o mundo não é feito de extremos e nem é binário. E a verdade é que a imensa maioria dos homens tem um pênis mediano mesmo. E tá tudo bem. E aqui eu quero dividir alguns relatos pessoais. Já saí com um cara que dizia que o pênis dele era gigantesco. E eu falei, cara, não. Seu pênis é só normal mesmo. E também eu tive um namorado extremamente complexado com o tamanho do pênis dele. Ele achava que era muito pequeno e não tinha quem mudasse a cabeça dele. Só que o pênis dele era absolutamente normal, na média, e era bem bonito. Em ambos os casos, podemos ver uma percepção muito distorcida do que é grande ou pequeno, quando na verdade o mediano é o que é o dito normal. Nessa discussão, não podemos deixar de citar naturalmente os casos médicos. Há sim os chamados micropênis, que são visíveis a olho nu. E também há aqueles que são absurdamente avantajados e nem ficam excitados direito porque o sangue nem consegue bombear. Mas, para além dessas situações muito evidentes, a imensa maioria dos homens tem pênis medianos e que variam muito de formato. Eu, por exemplo, já me relacionei com um cara que tinha micropênis e foi simplesmente horrível. Outra vez, no entanto, encontrei outro na mesma situação e foi legal, mas nada demais. E também já saí com um cara de micropênis que foi simplesmente incrível. Na verdade, eu só notei que ele tinha um micropênis depois do sexo, tamanha foi a sintonia. E também já saí com um cara de pênis avantajado que foi bom demais. Em outra ocasião, com outro cara diferente, mas também avantajado, foi apenas bom. E em outra ocasião, sair com um cara assim foi simplesmente horrível. Mas o que isso significa? Significa que, acima de tudo, por mais que as pessoas tenham seus gostos, sexo é essencialmente química entre duas pessoas. Quando não rola, pode até ser que o tamanho do pênis influencie, mas no final das contas é sempre um algo a mais ou um cômputo geral que conta. E essa química é meio aleatória, quase uma questão de postura mesmo. Às vezes seu corpo cai bem no corpo do outro e a coisa vai fluindo, e às vezes não. Fato é que, para além dos casos médicos e de mulheres e gays que sentem prazer apenas com uma coisa muito específica, um pênis grande está longe de ser garantia de um sexo legal. Pelo contrário, em muitos casos, homens nessa condição são até preguiçosos demais, pois acham que só o seu pênis está bom. Lê do engano, né? Nesse debate sobre o tamanho do pênis, vale a pena trazer uma comparação entre homens homo e heterossexuais. Quase todo homem na Terra já se olhou no espelho e se perguntou se o seu pênis é normal ou é bom. Isso é extremamente natural. Porém, para homens heterossexuais, a coisa pode ser bem nebulosa e meio angustiante, ainda que poucos falem disso abertamente. Isso porque, quando você é gay, sabe que há uma variedade e diversidade muito grande de tamanhos e formatos de pênis. Mas, quando você é homem hétero, você simplesmente não tem com quem comparar o seu pênis. Os únicos pênis que o homem hétero talvez tenha visto é os do pai ou do irmão dele e os homens dos filmes pornô, ou de outros homens de rabo de olho no vestiário.
Isso pode ser uma fonte de grande angústia. E ainda tem um outro problema. A maior preocupação dos homens, principalmente héteros, nem é com o tamanho do pênis ereto, mas sim flácido. Um amigo meu, por exemplo, dizia que não deixava a namorada dele vê-lo com o pênis mole, ainda que o pênis ereto dele fosse de um tamanho avantajado. Isso era uma questão interna dele difícil de mudar. O mais engraçado nessa discussão é que o tamanho do pênis flácido não tem muita relação com o tamanho dele ereto. Quem tem uma vida sexual diversificada sabe bem disso. Claro que se você tiver um pênis mole, grande, quando ele fica ereto, provavelmente ele é grande também. Mas um pênis flácido pequeno não significa que ele é pequeno quando enrijecido. Na verdade, eu até ousaria dizer que a maioria dos homens possui uma extensão peniana bastante grande quando comparamos o tamanho do pênis flácido e ereto. Eu mesmo já encontrei homens cujos pênis flácidos tinham 2 ou 3 centímetros, mas quando eretos era uma coisa gigantesca. Ou seja, essas comparações que os caras fazem no vestiário e ficam todos complexados advêm de um entendimento bastante parco sobre como funciona o corpo de outros homens. No entanto, apesar de, para homens heterossexuais, essa ser uma questão de muitas dúvidas, isso não significa que para muitos homens gays, essa questão também não seja motivo de angústias. Afinal, existem gays que só gostam de coisas enormes, e eu admito que eles podem ser bem tóxicos com relação a isso. Bem, essas pessoas existem, têm o direito de terem seus gostos e não vão desaparecer. E é por isso que o ideal é sempre deixar claro do que se gosta e o que cada um pode oferecer antes de transar, para evitar frustrações de ambos os lados. Porém, apesar desses gays voluptuosos serem bastante visíveis em algumas ocasiões, eu ouso afirmar que para a maioria dos homens gays, essa é uma questão bastante secundária. A maior parte só quer curtir mesmo, ainda que eles sejam menos visíveis. Na verdade, eu diria até que, apesar da impressão ao contrário, se o gay não é aquela pessoa cujo anseio é ser arrombado, os homens gays são até bem mais tolerantes nesse ponto da diversidade de tamanho do pênis do que muitas mulheres por aí. Isso porque eles conhecem a pluralidade que existe entre os corpos masculinos. Por fim, a questão do tamanho do pênis é muito interessante de discutir, pois ela traz debates filosóficos e sociológicos que afetam não só a vida prática, como a autopercepção das pessoas. Como dizia Vinícius de Moraes, enquanto eu tiver língua e dedo, nenhuma mulher me mete medo. Isso significa que sexo é muito além do órgão genital. E se você chegar até aqui, eu gostaria de deixar uma sugestão. Em vez de focar na questão do tamanho, foquem na ideia do pênis da pessoa, que no final das contas é aquilo que ela tem de mais único e mais especial a oferecer. Um pênis associado a um rosto que te atrai e a uma personalidade que te conecta oferece um outro tipo de sexualidade, muito mais ligada no conteúdo do que na forma. Quando você enxergar a realidade a partir dessa lente, talvez descubra um incrível mundo novo que estava ali te esperando e que você nunca viu. Mas e vocês? O que têm a dizer sobre essas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa, aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!